E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex. Nós vamos dar continuidade aos estudos de função exponencial, hoje fazendo uma correlação da função exponencial com o chamado juro composto. Tá? Então, você que já estudou aí dentro de matemática financeira, já ouviu falar em juro simples, juro composto, a gente vai fazer essa relação. Vamos perceber que existe uma relação muito interessante entre essas duas informações, a própria função exponencial e o juro composto. Para isso, nós vamos inicialmente trazer para você a ideia de juro composto a partir de uma situação problema. Trouxe a ideia, eu vou generalizar para você entender essa escrita de juro composto associada à própria função exponencial. Depois nós vamos ver um exercício de aplicação, né, até para garantir se a compreensão está dando tudo certo. E, por fim, nós vamos falar da equivalência de taxas. Tá bom? Esse é o nosso roteirinho de hoje. Bora começar? Olha só. Trouxe para você aqui uma situação problema. Vamos fazer a leitura. Diz o seguinte: depois de muito trabalho, Miguel juntou R$ 500 e abriu uma caderneta de poupança para seu filho, como presente pelo 10º aniversário do menino. Vamos supor que o rendimento dessa caderneta de poupança seja de 0,6% ao mês e que não será feita nenhuma retirada de dinheiro nem depósito nos próximos anos. Quando o filho de Miguel completar 18 anos, que valor ele terá disponível em sua caderneta? Então, perceba que a questão aqui traz claramente para nós uma situação de matemática financeira, aonde a ideia que é passada aqui é de juro composto. Vamos tentar entender, começar a entender como é que essas coisas vão se comportar? Acompanhe aí comigo. Como eu disse para você, a ideia aqui é de juros compostos, ou seja, o sistema de capitalização acumulada, tá bom? E o nosso objetivo aqui, inicialmente, é descobrir o princípio básico desse sistema de capitalização. Para a gente começar a compreender, nós vamos lembrar do valor inicial lá, lembrar da taxa e vamos fazer alguns cálculos ajustando, tá? Para perceber como é que isso vai acontecer. Olha só. Vamos ver ao final do primeiro mês, vamos fazer essa análise. Então, se a taxa é de 0,6%, eu vou calcular quanto é 0,6% sobre os R$ 500, que foi o valor inicial, o capital inicial que foi colocado lá na caderneta de poupança. Tá? Então, isso corresponde a R$ 3. Renata, como é que eu vou fazer isso? Gente, 0,6% é 0,6 sobre 100. Então, quando você fizer a operação, porque eu tenho um número decimal sobre uma fração, eu tenho 0,6 como 6 sobre 10 sobre 100, ou seja, 6 sobre 10 vezes 1 sobre 100, 6 sobre 1.000. Tá? Aí você vai multiplicar o 6 pelo 500 e dividir pelo 1.000. Por isso, nós encontramos a resposta de R$ 3, tá bom? É só esse cálculo. Renata, ficou complicado. E agora? Se você tiver suporte de uma calculadora, o que é que você vai fazer? Você vai fazer 0,6 dividido por 100, porque é a porcentagem, e multiplicar esse resultado pelo 500 direto, tá bom? É interessante você fazer esse cálculo no manual e só confirmar na calculadora. Lembra que nos exames que você for fazer aí, você não vai ter o suporte da calculadora, tá? Então, por isso é que eu estou todo o tempo explicando aqui, para você entender e tentar fazer no manual, tá bom? Continuando. Perceba que a gente está trabalhando só primeiro mês, tá? Então, lá no final do primeiro mês, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter os R$ 500 que já tinha, que foi colocado lá no comecinho, e o que rendeu, né, que foi o juro de R$ 3 que nós acabamos de calcular. Portanto, passou-se um mês, lá no final do primeiro mês, eu não tenho mais R$ 500, eu tenho R$ 503. E no segundo mês, eu vou calcular o 0,6% em cima do 500? Lógico que não. Lembra lá que era acumulado? Eu não tenho mais R$ 500, agora eu tenho R$ 503. Então, eu vou calcular o 0,6 em cima do 503. E o procedimento de cálculo é o mesmo. Isso, para nós, 0,6% de R$ 503 corresponde a
R$ 3,02. E agora eu vou fazer a continha. R$ 3,02 somado aos R$ 503. E vai dar para nós o resultado de R$ 506,02. Poxa, Renata, é pouco. É pouco porque a taxa de juros é baixa. Então, lembra sempre que nas condições que a gente percebe aí, em especial quando as pessoas vão pedir empréstimos e não sei o quê, todo tempo a gente analisa essa taxa de juros. Quanto mais alta a taxa, mais alto é esses jurozinhos calculado aí. Tá? Então, já fica atento, tá? Se tiver algum amigo, algum parente seu que está pensando em fazer empréstimo aí, pergunta logo quanto é a taxa e pergunta qual é o valor que a pessoa está solicitando. Porque aí você vai entender que mensalmente esse valor, ou o banco está sendo bondoso quando a taxa é baixinha, ou o banco está tentando, né, tirar algum proveito maior aí quando a taxa é um pouquinho mais alta. Tá bom? Então, ó, já fica a dica aí, fica atento. Vamos ver agora, vamos fazer análise ao final do terceiro mês. Você lembra quanto é que a gente tinha? Lá no comecinho era 500, depois passou para 503, agora nós temos R$ 506,02. Vou calcular em cima desse valor o 0,6%, e isso vai corresponder a R$ 3,04. Esse R$ 3,04 somado ao valor que tinha lá, que é de R$ 506,02, dá para nós uma resposta de R$ 509,06. Está dando para você entender como é que está funcionando o cálculo? Você está todo o tempo fazendo o cálculo baseado no valor anterior, tá? E não sobre o valor inicial que foi colocado lá, tá? Por isso, é capitalização acumulada. Todo o tempo, lembra sempre dessa palavrinha, é acumulado. Belezinha? Bom, a partir disso aqui, agora a gente já pode pensar numa possível generalização. Vamos generalizar? Olha só, vamos dar nome às coisas, tá? O capital, aquele valor lá inicialmente investido, ele vai ser chamado de capital e representado pela letra C maiúscula. Isso aplicado a juros compostos, há uma taxa de juros I, o I, aquela taxazinha que tem geralmente acompanhado o símbolo de porcentagem, vai ser para nós a letrinha I. Fixa por período durante N períodos. Períodos, no caso aqui, que nós estamos referindo, são os tempos. Tá? Então, esse tempo, ele pode ser ao mês, ele pode ser ao ano, vai depender muito de como o problema se apresenta para você. Tá? No nosso caso, ele deu para esse problema aí, ele deu para nós a taxa mensal e ele fez uma pergunta lá ao final de tantos anos. Tá? Então, fica atento para poder fazer essa associação, tá? Porque se ele começou de uma unidade de medida, essa unidade de medida tem que ser mantida, tá bom? Então, o período considerado deve ser compatível com a unidade de tempo da taxa. Ao final do primeiro período, o montante será. Montante é o que acumulou, tá bom? Olha só. Primeiro período, então, primeiro montante, M1. Isso vai ser o capital somado à taxa, ao produto da taxa pelo capital. Ou seja, vou colocar esse C em evidência, o montante, após o primeiro período, vai ser capital que multiplica 1 mais I. Guarda essa informação. Vamos ver após o segundo período? Após o segundo período, nós temos montante 2, vai ser o montante 1 vezes a taxa vezes o montante 1. Desculpa, montante 1 mais o produto da taxa vezes o montante 1. Agora, a gente vai substituir. Quem é o montante 1 mesmo? Acabamos de achar, né? Ah, aqui eu já coloquei em evidência, só para facilitar, tá? O montante 1. Montante 1 que multiplica 1 mais I. Agora sim a gente vai fazer a substituição. Montante 1 é capital que multiplica 1 mais I. E isso está aqui oposto, ó, capital que multiplica 1 mais I, novamente vezes 1 mais I. Perceba que esse 1 mais I apareceu por 2 vezes no produto. Eu posso reescrever isso como uma potência. Por isso ficou lá, montante 2 é capital que multiplica 1 mais I ao quadrado. Se eu fizer após o terceiro período, eu espero que você já esteja percebendo que montante 1, a potência desse termo aqui que está entre parênteses é a unidade. Olha o montante 2. A potência lá repetiu. Eu duvido tu me dizer aí a do montante 3. Só olhando ali para o montante 2, você vai só ajustar. O M3 vai ser quem? Capital que multiplica 1 mais I elevado à terceira. Se for montante 4, M4 é capital que multiplica 1 mais I elevado à quarta. Se for montante 50 vai ser capital que multiplica 1 mais I elevado a 50. Pronto, você já percebeu um padrão.
E isso, para nós, já é o começo da generalização. Vamos generalizar na escrita, inclusive? Olha só, se eu disser, estou trabalhando com um tempo N, então lá no enésimo período, eu quero escrever esse montante. Então, montante N vai ser capital que multiplica 1 mais I elevado a quem? Quem? N, obviamente. Tá? Então, ó, tá generalizado. Todas as vezes agora que eu estiver fazendo relação de juro composto com função exponencial, por que função exponencial? Porque esse montante pode ser pensado como uma função e a variável apareceu aonde para ser exponencial? No expoente. Pronto, gente, já fizemos a relação, tá? Então, essa fórmula para nós já vai ser para a vida. Agora, todas as vezes que eu pensar em resolver algum exercício de juro composto, eu já faço associação direta com função exponencial. Belezinha? Vamos continuar agora com o exercício de aplicação. Olha como está posta a questão para nós. Um capital de R$300 é aplicado a taxa de 2% ao mês no regime de juros compostos. Qual será o montante obtido após 3 meses? Vamos organizar as coisas aqui? Lembra das letrinhas? Duvido. É o C, o I e quem? O N. E nós geralmente calculamos o M maiúsculo, não é isso? Quem é o capital inicial? Não é a banda, tá? Aqui é valor monetário. Então, aqui eu tenho R$300, que ele falou lá no comecinho da questão. A taxa, ele falou também, ó, 2% ao mês. Então, esse 2%, 2 sobre 100, 2 por 100, já está escrito aqui no decimal, corresponde a 0,02. E o tempo, ele falou após 3 meses, portanto, o nosso N é igual a 3. A fórmula M3 é igual a C que multiplica 1 mais I elevado à terceira. Substituindo aí, nós temos 300 que multiplica 1 mais 0,02, tudo isso elevado à terceira. A soma aqui, nós temos 1,02. Aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês que todas as vezes que nós estamos trabalhando com matemática financeira, em especial juro composto, quando o valor é baixo, belezinha, dá para você montar a operação, tá? A continha lá do ladinho. Mas quanto maior esse expoente, fica mais prático para você, ou o problema traz algumas potências para ele saber se você realmente sabe qual é a potência que você vai trabalhar, ou sempre tem o suporte da calculadora, tá? Então, você vai multiplicar 1,02 vezes, 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. E isso vai trazer para nós a resposta de 1,0612. Multiplicado pelo número 300, nós temos aí a resposta de R$ 318,36. Acabou? Acabou, mas bora botar uma resposta bonitinha. O pessoal de língua portuguesa vai ficar nos elogiando para o resto da vida. Duvido se Cacau não vai ficar orgulhosa. Olha só. Logo, o montante será de R$ 318,36 após os 3 meses. Tenho certeza que Cacau está lá, ó, poxa, valeu a pena, viu, eu ensinar a interpretação. Porque você fecha a resposta tão bonitinho, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Veja mais um exemplo. Uma dívida de R$500 contraída a juros compostos e a uma taxa mensal fixa aumenta para R$600 após 4 meses. Qual é a taxa mensal aproximada de juros? Gente, aqui ele já envolveu outras informações, tá? Valor inicial, 500. Montante, 680. Tempo, 4 meses. Ele quer quem? O I. Você só tem 4 informações na fórmula, tá? E aí, é justamente isso que nós estamos ajustando. Capital inicial, R$500, montante 680, tempo 4 meses e o nosso objetivo é dizer quem é essa taxa. Substituindo lá na fórmula, montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Fazendo essas substituições, nós temos 680 é igual a 500 que multiplica 1 mais I elevado à quarta. Agora a gente vai fazer a divisão, ó, porque o 500 está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. E o resultado dessa divisão vai dar para nós 1,36. De novo, auxílio da calculadora, mas essa conta bem aí dava para você fazer no manual. Tranquilinha, tá? Conta de divisão. Perceba que eu tenho uma potência aqui no primeiro membro. Significa dizer que para eu ir atrás desse valor I, que está posto aqui dentro do parênteses, eu vou tirar uma raiz quarta. Aplicando a raiz quarta em ambos os membros, eu vou ter 1 mais I igual a raiz quarta de 1,36. E o resultado disso é aproximadamente 1,0799.
Perceba que eu tenho o 1 mais i dentro do parêntese, ó. Então, não acabou lá no 1,0799, não acabou. Eu vou ter que passar aquele 1 lá para o segundo membro e fazer uma continha de menos. Perceba também que tem uma palavrinha muito legal no enunciado, que eu já chamo a atenção de vocês e você grifa, por favor. Olha o termo aqui, ó. Aproximado. Tá? Então, lá no finalzinho, eu já vou ajustar a minha resposta. Então, eu tenho que, fazendo a subtração 1,0799 menos 1, nós temos 0,0799. 0079. Arredondamento. Isso aí vai ficar como? Aproximadamente de 8%, tá? Ao mês. E lembra sempre de colocar a resposta bonitinha para ficar organizado, tá bom? Agora sim, nós vamos falar das chamadas equivalência de taxas. E aí, novamente, eu trago uma situação problema para você. Olha só. Se um investimento rende 3% ao ano, quanto renderá em 10 anos? Veja que a questão não me deu capital inicial, nada. Aqui, ele trouxe para nós a taxa de rendimento para 1 ano e te pergunta quanto vai render em 10 anos. E agora, meu Deus do céu, o que a gente faz? Como é que a gente organiza isso? Calma. Vamos reescrever, tá? Essa taxa que está com o símbolo de porcentagem, vamos escrever no decimal. Então, essa taxa já é o 0,03. Se eu for calcular o montante para o tempo de 10 anos, perceba que as informações estão na mesma unidade de medida. Foi dada em ano e lá também. Se não tivesse, a gente precisava ajustar, tá? Mas aqui está perfeito. Então, vou calcular o M10. Então, vai ser C que multiplica 1 mais 0,03 elevado à décima. Eu tenho uma soma, né? Eu posso até juntar. Belezinha? Lembra que aqui todo o tempo é o M10, tá? Então, M10 é C que multiplica 1,03 elevado à décima potência. E agora? Agora eu vou fazer a seguinte reflexão com você. Eu vou chamar de I maiúsculo a taxa de juro acumulada em 10 anos, tá? Então, guarda na sua memória. I maiúsculo, taxa de juro acumulada em 10 anos, que foi o que ele perguntou. E o I minúsculo, a taxa de juro relativa a 1 ano, que é o que ele deu na própria questão. Tá bom? Por que eu estou fazendo essa reflexão? Eu estou fazendo aparecer uma outra informação aqui. Para que você perceba que, quando eu estou calculando a taxa de juro acumulada em 10 anos, ou seja, o 1 mais I, isso vai corresponder a 1 mais a taxa de 1 ano, 1 mais I, tá? Izinho, vamos chamar assim, elevado à décima potência. Lembra que, desde o montante, a gente está fazendo esse ajuste. E isso me ajuda no quê? Calma, meu povo. Aqui eu vou fazer uma substituição. Tá? Porque isso aqui eu já tenho do problema anterior. Então, eu tenho 1 mais I igual a 1 mais 0,03 elevado à décima. Ou seja, 1 mais I vai ser 1,03 elevado à décima. E depois, eu vou calcular, lembra, suporte da calculadora, porque esse expoente é um número muito alto. Então, eu estou calculando 1,03 elevado à décima potência. Isso vai trazer para nós a resposta de 1,3439. Lembra que eu tenho o 1 somando, significa dizer que ele vai passar subtraindo. Portanto, eu tenho 1,3439 menos 1, ou seja, 0,3439. E aí, isso corresponde, quando eu divido bem aqui por 100, lembra que a escrita é na porcentagem? Então, para eu chegar nesse 0,3439, transformando isso no decimal, é porque eu fiz a divisão 34,39 sobre 100. E o sobre 100 é substituído pelo símbolo de porcentagem. Tá bom, gente? Então, todas as vezes que um problema estiver pedindo para nós a equivalência entre taxas, você vai fazer essa reflexão, você vai lembrar de escrever essa taxa aí, tá? Aqui estou só escrevendo a resposta bonitinha, claramente, tá? E fica como observação aí para você, tá bom? Se I é a taxa de crescimento de uma grandeza relativa a um período de tempo T, lembra que aquele I lá é maiúsculo e o T também. E Izinho é a taxa de crescimento relativa ao período Tzinho, lembrando sempre que se eu tiver T maiúsculo igual a N minúsculo vezes T minúsculo, então essa relação ela é sempre válida. Foi por isso que nós usamos ela para resolver aquele problema lá, tá bom? Então,
1 mais I maiúsculo vai ser igual a 1 mais I minúsculo, tudo isso elevado ao tempo nzinho. Tá bom, gente? Guarda essa formulazinha, porque todas as vezes você vai utilizar ela quando o exercício te perguntar a chamada equivalência entre taxas. Perceba que nem foi falado nada de montante, tá bom? E assim a gente encerra mais uma aula de função exponencial, aqui associada a juro composto. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!